Irmãos, graça e paz. Quero abrir então em Mateus capítulo 13 com os irmãos novamente. Agora o 13 a partir do verso 33. Dando continuidade então, com a ajuda do Senhor, à palavra que temos falado sobre a restauração da casa de Deus nesse tempo agora, amém? Mateus 13 a partir do 33, eu vou começar aqui, tá certo? Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa, a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Senhor, entregamos mais uma vez a Ti esse momento, dependendo inteiramente da condução do Teu Santo Espírito. Amém. Sem Ti, nada podemos fazer. Que o Senhor mesmo cinja as nossas mentes, que o Senhor nos conduza à Tua presença na leitura da Tua palavra. Ao mesmo tempo, livra-nos de toda a obra do inimigo e de toda a atividade desgovernada da nossa alma. Aquieta-nos diante de Ti, e o Senhor nos edifique, o Senhor nos fale ao coração, conforme a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós hoje lemos aqui o restante das parábolas de Mateus capítulo 13. O que nós estamos fazendo, para os irmãos que não estão acompanhando, não acompanharam até aqui, o que nós estamos fazendo é revisitar a palavra do Senhor a respeito da restauração da igreja, a respeito da restauração da casa de Deus. Isso que nós estamos compartilhando há alguns dias, isso explica por que nós nos reunimos da forma como nos reunimos. Por que que nós praticamos dessa maneira? Porque não temos um nome, porque não nos consideramos uma denominação, e porque tanta coisa entre nós, talvez para você seja diferente. Então, por que não nos reunimos assim?
Entendemos que Deus está fazendo uma obra de restaurar o testemunho da sua casa que foi perdido. Que era um testemunho de acordo com a sua vontade no primeiro século. A vida ali dos irmãos de Atos ilustra como o Senhor queria que a sua igreja vivesse. Mas esse testemunho foi perdido. Então cremos sim que o fato de nós e tantos outros irmãos que conhecemos em várias partes do mundo reunirem-se dessa maneira não é uma ideia que alguém teve, é parte da obra que o Senhor está fazendo em todo o mundo, com um punhadinho de pessoas. Não é com todo mundo não é com a maioria dos cristãos não, é com um punhadinho mesmo. A obra que o Senhor está fazendo em todo o mundo para restaurar esse testemunho da sua igreja. Então é assim que nós nos entendemos. E nós falamos para os irmãos que tanto essas parábolas do capítulo 13 de Mateus, quanto as cartas de Apocalipse 2 e 3, que se o Senhor permitir, a gente entra hoje também. Esses dois textos, pelo menos, eles contam a história da igreja, eles contam o que aconteceu com a igreja, por que se perdeu esse testemunho. Então, nós vamos, se o Senhor permitir, concluir aqui essas parábolas de Mateus. Semana passada, nós falamos sobre a parábola do semeador, falamos sobre a parábola do joio e do trigo, falamos sobre a parábola do grão de mostarda. Nós falamos para os irmãos, e é importante atentar, que o capítulo 13 de Mateus tem algumas parábolas, 4 parábolas, que o Senhor fala diante de toda a multidão. E depois, você leu comigo aqui agora, depois o Senhor vai para casa, se despede da multidão, e dentro de casa, ele só com os discípulos conta mais 3. Isso é importante saber, porque isso quer dizer que o Senhor, ele tem uma exposição para fazer diante da multidão, e ele tem outra exposição para fazer diante dos discípulos, para fazer diante de mim e de você. Não é o mesmo tipo de exposição. Então, quando o Senhor conta a parábola do semeador, ele está dizendo, o evangelho está sendo pregado, a palavra do reino está sendo pregada. Alguns têm recebido essa palavra, mas não têm frutificado. Depois ele fala da parábola do joio. Nós lemos aqui a explicação da parábola, o próprio Senhor explicando a parábola para os discípulos, dentro de casa. Ele está dizendo, cada ponto da parábola aqui, ele está dizendo para nós o que é que significa. Então a boa semente são os filhos do reino. O Senhor nos semeou nessa terra, mas o inimigo também veio quando nós dormimos. Quando os irmãos lá na época não vigiaram, o inimigo veio e semeou o joio. O Senhor está dizendo, o joio são os filhos do maligno. Não são crentes, são pessoas que parecem crentes. E aqui na explicação da parábola do joio, eu quero até corrigir uma frase que eu falei para os irmãos na semana passada, que precisa de correção. Às vezes a gente confunde realmente os assuntos, e às vezes a gente não fala de uma maneira correta, precisa. Está gravado isso, é por isso que é importante gravar as mensagens, porque depois, até o erro você consegue rever depois para corrigir. Eu falei para os irmãos uma frase assim: a igreja se tornou um lugar onde você tem joio misturado com trigo. Irmãos, vamos corrigir essa palavra. A igreja não se tornou nada, porque a igreja é a igreja. A igreja é aquilo que Deus planejou. A igreja é trigo, é boa semente. A igreja é somente aqueles que nasceram de novo. Só, não mudou nada. O que foi que mudou? O cristianismo. Quando você olha hoje, por isso que o Senhor, nas parábolas que nós estamos lendo aqui, ele não está dizendo assim, a igreja é semelhante a um grão de mostarda. Não. A igreja é semelhante a uma mulher que tomou fermento e escondeu em 3 medeiros de farinha. Não, ele não usa a palavra a igreja, é o reino dos céus. Por quê? Porque o Senhor não está se referindo à igreja, puramente à igreja, o seu povo. Ele está se referindo ao período que ele próprio chama de reino
dos céus. É o período que compreende, ó, acompanhe comigo a linha do tempo. Reino dos céus é esse período aqui, ó, entre a vinda de Jesus para cumprir o propósito na cruz, e depois ele ascende aos céus, até a sua volta para buscar o seu povo. Esse período aqui no meio, por isso que é chamado reino dos céus, porque o rei está no céu. Ele está mostrando para a gente, nessas parábolas de Mateus 13, como vai ser esse período em que ele fisicamente estará ausente. Claro que ele está em mim e em você. Ele habita no nosso espírito. Mas fisicamente o nosso rei está nos céus. Estamos aguardando ele voltar. É isso que diz Filipenses. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Então, nós estamos vivendo nesse período chamado de reino dos céus. Aí ele está dizendo que a expressão da igreja, a expressão do seu povo, não a igreja, mas a expressão, a manifestação exterior, é como um campo onde você tem joio e trigo misturados, gente nascida de novo e gente incrédula, caminhando ali lado a lado. Então, vamos corrigir essa palavra. A igreja não mudou nada. A igreja não é joio e trigo, não. A igreja é só trigo. E é essa igreja que Jesus vem buscar. E se você está em nosso meio, ou você está em qualquer outro lugar se reunindo, e você pensa que é crente, mas você nunca de fato entregou sua vida a Jesus, nunca confiou nele como seu Senhor e Salvador. E vou dizer mais, não estava pensando em dizer isso não, mas creio que o Senhor está me dando isso para falar. Se você se decidiu e não se batizou ainda, tome cuidado, você pode não estar na fé. Você pode ter só se convencido, e você pode ser um joio no meio do trigo. Porque joio, a Bíblia diz, são os filhos do maligno. Está me chamando de filho do diabo? Os joios são os filhos do maligno. O que é que quer dizer? Nós lemos lá no grupo, lemos essa semana, Efésios capítulo 2, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Não é assim que diz lá? Efésios 2:1. Aí diz assim, ó, que nós antigamente fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. E dizia assim, segundo o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem não se converteu é um filho da desobediência. Sobre ele permanece a ira de Deus. E ele é sim filho do maligno, como diz a parábola. Ele agora precisa se converter para se tornar filho de Deus. Então tome cuidado. Você pode... Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego, eu conheci... Tinha um colega de trabalho, que quando ele soube que eu era crente, ele falou assim, ah, que bom, minha noiva também é crente. E eu vou, da forma como as pessoas falam aí fora, a gente aqui não, viu? Não esqueça essa linguagem. E eu vou para a igreja com ela. Quando eu escutei isso, eu falei assim, agora você tem certeza que você não é crente igual a ela não, né? Ele, não sou não, quem é crente é ela. Ótimo, que bom. A coisa começa assim. Porque tem gente que pensa que só porque frequenta as reuniões da igreja, já sou cristão. Não, não. Cristão é quem nasceu de novo. Todo mundo, crianças, jovens, adultos e velhos, precisa, só ele, chegar diante de Deus e dizer assim, Jesus, eu me arrependo de meus pecados. Nesse momento aqui eu quero entregar minha vida ao Senhor e te receber no meu coração como meu Senhor e Salvador. Pronto. Cada um tem que fazer essa decisão. Aí você se torna filho de Deus. Aí você vai entender o que é ser trigo. Aí você vai entender o que é fazer parte do corpo de Cristo. Mas o que Jesus está falando aqui é como ficaria essa manifestação do reino dos céus. Então por isso que as pessoas olham aí fora. Irmão Gino estava contando certa feita para nós que ele chegou numa livraria cristã e lá tinha uma enciclopédia de vários volumes. O nome da enciclopédia era História Criminal do Cristianismo. Todos os crimes
que os chamados cristãos cometeram. Ele falou assim: se eu pudesse, eu mudaria o título dessa enciclopédia. Eu mudaria para História Criminal do Joio. E é bem apropriada essa palavra, porque muitas vezes as pessoas aí fora, não é que seja sempre não, você entende o que eu estou falando. As pessoas aí fora olham para nós, olham para essa manifestação do reino dos céus, olha para os crentes, elas não têm discernimento do que é joio e trigo. Então elas colocam todo mundo num pacote e dizem assim, ó, vixe, o crente aprontou ali, fez e aconteceu. Pode ser que seja um crente meu que tenha aprontado, porque a nossa carne é terrível, a gente é capaz de aprontar mesmo, que o Senhor nos guarde. Mas pode ser que seja um joio, pode ser que seja alguém só no meio dos irmãos, mas que não é um irmão. É isso que Jesus está falando. Que no período do reino dos céus, você ia ter essa mistura. Joio misturado com trigo. Então, por isso que ele conta essa parábola diante das multidões. Ele está dizendo assim, ó, vocês estão olhando e para vocês é tudo uma coisa só, mas eu sei o que é joio e eu sei o que é trigo. Os próprios discípulos pediram para separar. Senhor, quer que a gente vá e arranque o joio? Não. Porque vocês não têm condição de saber. Alguns você até pode reconhecer, mas você não tem condição de saber todo mundo quem é joio, quem é trigo. Então nessa daí você pode arrancar o trigo pensando que é joio. Então essa é a parábola do joio que o próprio Senhor explica para nós. E aí, irmãos, dito isso e feita essa correção, qual é a próxima parábola? Agora é o seguinte, agora ele está dentro de casa. Só ele e seus discípulos. É como se ele dissesse assim, ó, agora eu vou dizer a vocês como é a igreja na minha visão. O que foi que eu criei? O que foi que eu fiz? Aí ele vai contar a primeira parábola que diz assim, ó, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Irmãos, falar dessa parábola dá uma conferência, porque o Senhor está dizendo, a minha igreja não é joio e trigo. Os irmãos percebam a interpretação das parábolas desse capítulo. O princípio que ele dá na interpretação da parábola do joio é o princípio para o restante das parábolas. Então, quando ele fala assim, certo homem achou esse tesouro escondido no campo. Ele achou o tesouro, escondeu de novo o tesouro e depois, transbordante de alegria, ele vai, vende tudo o que tem para comprar, não é só o tesouro não, é para comprar o campo inteiro. Irmãos, esse homem, da mesma forma que esse homem na parábola do joio é o nosso Senhor, aqui também na parábola do tesouro é o nosso Senhor. O que é que ele faz? Ele achou um tesouro. O tesouro é a sua igreja. Mas esse tesouro não é porque eu e você valemos alguma coisa, não. Quando o Senhor diz que o seu tesouro é a sua igreja, é porque ele já tem em mente aquilo que o Espírito Santo também falou através de Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, que nós temos esse tesouro em vasos de barro. O tesouro é Ele mesmo em nós. O tesouro é Cristo em nós. Então, quando o Senhor nos achou e chamou de tesouro, é porque Ele já sabia a obra que Ele ia fazer em nós. Então, é o tesouro em vasos de barro. Lá em 2 Coríntios, chama de tesouro em vasos de barro, porque ele está se referindo a mim e a você individualmente. Mas aqui na parábola, é um tesouro oculto no campo. O campo é de barro também. O campo é esse mundo. E o Senhor, quando morreu, Ele morreu para comprar o tesouro. Ele morreu para adquirir o tesouro. Porque aqui está dizendo que Ele foi transbordante de alegria. Ele ficou alegre. Ele ficou alegre quando Ele sabia que Ele podia entregar a sua própria vida
para nos adquirir, para nos comprar, para nos resgatar. Ele ficou alegre, é o que diz Hebreus capítulo 12. Quando o Senhor está falando ali, para a gente correr com perseverança a carreira que nos está proposta, ó, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, não é assim? Ali diz que o Senhor, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Isaías 53 diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Então esse homem, ele sabia que ele ia poder nos resgatar, ele sabia que ele ia poder colocar a sua vida em nós, e através dele em nós, uma grande obra seria realizada. Então ele se alegrou e ele comprou o campo inteiro. Alguns irmãos creem que Jesus só morreu pelos salvos. Não é isso que nós entendemos pela Bíblia. Jesus morreu por toda a humanidade. Jesus comprou o campo inteiro. Agora, desse campo inteiro, aqueles que responderem a seu chamado serão o seu tesouro. Não são todas as pessoas que vão se converter, infelizmente, mas todas as pessoas vão ter oportunidade de se converter. Então o Senhor, ó, senão o diabo ia dizer assim: você só comprou aqueles que iam te seguir. Não, Jesus comprou todo mundo, se quiser, pode vir a Cristo. Agora, ele compra o campo, mas ele sabe que escondido. Por que escondido? Porque a igreja está escondida. A obra de Cristo já era conhecida desde lá da fundação do mundo. Ele já sabia de tudo isso, mas o negócio ficou escondido. O mistério oculto de séculos e gerações agora foi dado a conhecer. Que judeus e gentios são um no mesmo corpo. Ó, a igreja do Senhor, judeus e gentios, todos unidos no mesmo corpo, o tesouro escondido nesse campo. Isso é a igreja, um tesouro puro, não tem impureza nesse tesouro, porque o Senhor só tem trigo, o Senhor só tem boa semente. Isso é a igreja, irmãos. Quão distorcida tem sido a imagem da igreja aí fora. A igreja foi reduzida a uma instituição humana, uma organização humana. A igreja foi reduzida a um prédio. Mas não é isso que o Senhor fala nas Escrituras. A igreja é o seu tesouro, a sua vida dentro de nós. Isso é a igreja, que Ele resgatou com muita alegria. E quando diz assim, vendeu tudo o que tinha e comprou. Vender tudo o que tinha, irmãos, é entregar a própria vida por nós. Isso é vender tudo o que tinha. O Senhor, como disse Pedro, não nos comprou com prata, com ouro, com coisas corruptíveis. Não, comprou com o seu próprio sangue. Derramou o seu próprio sangue para nos comprar. Repito, não porque a gente valha isso, mas porque Ele pagou esse alto preço para satisfazer as justas exigências de Deus. Sem derramamento de sangue, não haveria remissão. Então Deus, como os irmãos aqui hoje inclusive falaram no Partir do Pão, Deus não simplesmente passou a mão pela cabeça e falou assim, tá bom, eu perdoo vocês, vocês podem ficar tranquilos, eu vou dar a vida eterna a vocês. Não, para Ele fazer isso, seu filho teve que ter sido entregue. Para Ele fazer isso, o Cordeiro de Deus teve que ir até aquela cruz. Então nós os que nascemos de novo, nós os que recebemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos o seu tesouro. Ele nos considera assim. Na verdade nós, quando olhamos para nós mesmos, a gente vê criaturas desprezíveis. É o que nós somos, é o que nós achamos de nós mesmos. Mas por essas criaturas desprezíveis, o Senhor pagou preço de sangue. Então, ó, tesouro oculto no campo. A igreja escondida nesse mundo. Eu estava escondido, você também. Um belo dia, quando a gente nem imaginava, alguém aqui sabia, a Aurélia estava falando hoje aqui, eu estava lembrando, alguém aqui sabia que ia ser crente um dia?
vinha com minha vida de adolescente, 14 anos, 15 anos, pensando em estudar, em trabalhar, em namorar, em casar, ter família e tal. Um belo dia, ele me encontrou. Aleluia. Eu não esperava, mas ele estava no caminho me esperando. E hoje eu estou aqui. Eu não sabia que eu estaria aqui. Irmãos, não estava nos planos. Não estava nos planos, nos meus não, nos dele, desde a fundação do mundo. Ouvi um irmão que disse assim: a minha história com Cristo começou no dia em que eu me converti. Mas a história dele comigo começou antes da fundação do mundo. Ele já sabia que nós seríamos resgatados. Então isso é a igreja para ele, é o seu tesouro particular. O livro de Malaquias diz assim: naquele dia vocês verão a diferença entre o que serve a Deus e o que o não serve. Diz assim, ó, eles serão para mim particular tesouro naquele dia. Nós somos o tesouro do Senhor. É isso que está dizendo aqui a parábola. E que é completamente diferente do que os homens. Se você perguntar aí fora, o que é a igreja? Meu Deus, o que será que você vai ouvir? Amém? A próxima parábola, também dentro de casa, também só para os discípulos. Irmãos, espera aí. Eu estou chamando a atenção aqui de uma coisa. Eu não falei da parábola do fermento, não. Não falei, não. Do joio do campo eu já passei para o tesouro. Não, vamos voltar. Sabe por quê? É importantíssimo isso aqui. Essa parábola, segura aí a parábola da pérola. Vamos voltar aqui para o verso 33. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Irmãos, vamos voltar aqui, porque essa parábola é extremamente negativa. Extremamente negativa. O Senhor contou essa parábola às multidões antes de entrar em casa. E ó, assim como o homem dessas parábolas é ele, essa mulher, tá vendo? Olha o que diz a parábola: o reino dos céus é semelhante a uma mulher. Irmãos, essa mulher teve autoridade para fazer isso. Quem é essa mulher? Essa mulher pegou 3 medidas de farinha. Que 3 medidas de farinha você encontra ali no livro de Levítico, capítulo 1, 2, 3, quando o Senhor vai falar das ofertas do povo de Israel. Existe uma oferta lá no capítulo 2, chamada a oferta de manjares. É uma oferta de cereais. E essa oferta é feita com a fina flor da farinha. Com essas 3 medidas de farinha pura, a mais pura farinha que Israel pudesse obter, era a usada nessa oferta. Uma farinha bem moída, branquinha, sem nenhuma impureza. Era essa que o Senhor queria que fosse ofertada. Essas 3 medidas de farinha, elas apontam para a vida humana perfeita do Senhor Jesus. A vida humana sem pecado do Senhor Jesus. 3 medidas de farinha. O Senhor, Isaías diz que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. O Senhor, nosso Senhor, é um grão de trigo que caiu na terra e foi moído e morreu. Os homens moeram ele à vontade, claro, por determinação de Deus. Tentaram achar alguma impureza, não tinha. Nosso Senhor é puro. 3 medidas puríssimas de farinha. Mas essa mulher, ela pegou essas medidas de farinha e misturou com fermento, que lá em Levítico diz que você não pode colocar fermento nessas ofertas. Mas ela teve a audácia de fazê-lo. Então é extremamente negativa a interpretação dessa parábola. Provavelmente, irmãos, eu espero que aqui nessa manhã não tenham pessoas que se ofendam com o que eu vou dizer agora. Primeiro, que essa palavra não é minha. Nós estamos
com a ajuda do Senhor, repetindo aquilo que nós já recebemos. Eu estou falando aqui da história da igreja. E provavelmente, essa mulher que mistura o fermento com as 3 medidas de farinha é o catolicismo romano. Por que, Luciano? Porque é exatamente na fase da história da igreja em que o catolicismo romano surge, ano 300, corresponde lá em Apocalipse 2 e 3, corresponde à carta à igreja em Tiatira. Depois a gente vai ler lá. É nesse momento aqui, irmãos, que as lideranças da igreja, lembre que nesse momento a igreja já está misturada, trigo com joio. A igreja não é a igreja. A igreja é a igreja, mas a manifestação do reino dos céus ali já é trigo com joio, já é aquela mistura. Então, é nesse momento que se pegam as verdades do Senhor, se pegam a simplicidade e a pureza devidas a Cristo e se mistura com as coisas desse mundo, com as tradições religiosas, com a carne, com o pecado. Misturou os assuntos celestiais com os assuntos pagãos desse mundo. Isso o catolicismo romano fez muito bem e sobrevive até hoje. Então olhe o que o Senhor já estava profetizando. O fermento na Bíblia, nós sabemos, fermento na Bíblia sempre aponta para algo negativo. 1 Coríntios capítulo 5, quando Paulo está tratando lá daquele irmão, é um irmão, Luciano, é um irmão que está em pecado? É um irmão que está em pecado. A gente não pode esquecer que a nossa carne é capaz de pecar. Não é porque uma pessoa pecou, que a gente vai dizer assim, ele é joio. Não. Se o critério fosse esse, eu já estava fora. E acho que você também. Um irmão ali de Coríntios capítulo 5 estava pecando e pecando feio. Aí Paulo, por que eu sei que é um irmão? Porque Paulo, quando sentencia pelo Espírito Santo, Paulo fala assim, eu já sentenciei que o autor de tal infâmia seja em nome de Jesus entregue a Satanás para a destruição da carne. Ou seja, ele vai entrar numa disciplina tão cruel que o diabo vai ter poder para destruir a vida dele, assim como teve poder para agir na vida de Jó. Jó era nosso irmão, era crente, mas o diabo obteve permissão de Deus para agir na vida dele, provar ele. Então aqui, está em pecado, Paulo está dizendo pelo Espírito, está em pecado, vai ser entregue a Satanás para a destruição do corpo. Aí diz assim, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. É crente, ele é crente, mas infelizmente está dando lugar à carne. E se você der lugar à carne, na casa de Deus você não fica, porque vou usar esse termo, o seu inimigo vai ser o próprio Deus. Então quando Paulo fala sobre o tratamento desse crente que estava em pecado e não queria se arrepender, Paulo fala assim, eu não já disse a vocês que um pouco de fermento leveda a massa toda? Ó o fermento. Fermento é pecado. Jesus lá nos evangelhos falou assim, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Aí os discípulos, coitados, estavam voando na hora, não sabia aqui do que Jesus estava falando, achou que Jesus estava falando porque eles não trouxeram pão. Aí Jesus falou assim, não, nada disso não. Eu estou falando da doutrina dos fariseus, do ensinamento dos fariseus, é o fermento dos fariseus. Então essa mulher pegou aquilo que deveria ser sempre puro, aquilo que deveria ser sempre simples, de acordo com as Escrituras, que é a vida de Cristo na igreja, e misturou com um bocado de coisa do paganismo. Irmão Ni fala que a igreja católica é a igreja do mundo, porque lá, como talvez em nenhum outro lugar, você vê a mistura entre o mundo e aqueles que são salvos. Tem salvo na igreja católica? Tem. Tem sim. Tem pessoas, nossos irmãos em Cristo, lá dentro da igreja católica. Tem irmãos que creem que não. Mas, quando você chega na carta, a igreja em Tiatira, está lá dizendo, meus filhos, o Senhor chama aqueles vencedores lá dentro do catolicismo de meus filhos. Então tem salvo na igreja católica? Tem.
Mas tem muita mistura também, e tem muita gente que não tem nada a ver com o Senhor ali, é só religioso. Não se preocupe, daqui a pouco a gente fala do protestantismo também. Então, irmãos, olha o que aconteceu. Muitos ensinamentos foram tirados da Bíblia. Olha o que essa mulher fez. Muitos ensinamentos foram tirados da Bíblia e misturados com as tradições humanas, misturados com os pensamentos humanos. Por isso que hoje há uma necessidade de o Senhor restaurar um povo para que eles perseverem na doutrina dos apóstolos, para que eles possam dizer com toda clareza assim: o que eu recebi do Senhor, isso mesmo eu vos entreguei. Pronto. Não tem mudança nenhuma, recebe do Senhor aqui, repassa para a igreja, é a palavra de Deus, é isso que temos compromisso. Então está escrito, por quê? Porque tantos ensinamentos que não tem nada a ver com a Bíblia foram misturados. E eu digo para os irmãos uma coisa, vou repetir, espero que ninguém aqui nessa manhã se ofenda com o que eu vou dizer. Mas irmãos, é muito difícil você conversar com uma pessoa católica pelo seguinte: se você disser assim, a Bíblia é a palavra de Deus, e a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, a gente tem compromisso de seguir o que está escrito. Ela provavelmente vai dizer a você assim: não, mas o que o Vaticano diz também é digno de ser seguido. É isso que a Igreja Católica fez. E eu repito, eu não estou ofendendo os católicos, eu estou falando de história da Igreja. Eles conseguiram nivelar a autoridade das Escrituras com a autoridade do Vaticano. Então, mesmo que nas Escrituras não esteja dizendo aquilo, mas se o Vaticano disser, eles seguem. Porque essa mulher misturou as 3 medidas de farinha com o fermento. Por isso que deu no que está aí. Precisava falar dessa parábola, a gente esqueceu de falar. Agora voltando, o Senhor está dentro de casa, já falou da parábola do tesouro oculto no campo. Vamos ver agora da pérola, versículo 45. O reino dos céus, está vendo? É também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Mesmo princípio da parábola do tesouro oculto no campo. Ó. Esse negociante que procura boas pérolas é o nosso Senhor. E quando ele descobre uma pérola de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem, ou seja, ele entrega o de mais precioso que ele tem, que é a sua vida, para adquirir essa pérola. Irmãos, na visão do Senhor, a igreja também é essa pérola. Nós sabemos, se você não sabe, aprenda comigo, que já aprendi com outros, é claro que eu não sou professor de biologia. A pérola é uma coisa bastante valiosa, é uma joia bastante valiosa. Só que, para a gente entender o que o Senhor está querendo falar aqui de pérola, a gente precisa entender o seguinte: pérola, ela é formada pelo sofrimento da ostra. Como é que é formada a pérola? A ostra está lá, vive no fundo do mar, vive no mar, vive fechadinha. Já viu uma ostra? Você já viu? Mesmo que não seja pessoalmente, você já viu na televisão. A ostra, ela vive fechadinha. Mas, em determinado momento, um grão de areia penetra ali, naquele ambiente fechado, no interior da ostra, e ela, para se defender, ela encapsula, ela envelopa aquele grão de areia para não incomodá-la. Quando ela solta esse líquido que envolve o grão de areia, ou qualquer partícula que tenha entrado nela para incomodar, esse líquido forma a pérola. Então, como alguns irmãos bem falam, a pérola só é formada porque a ostra foi incomodada. A pérola, se a ostra estivesse lá quietinha, não tinha pérola. Mas por causa do sofrimento da ostra, aí
os pescadores, as pessoas que recolhem pérolas, vão lá no fundo, e aí quando pega aquela ostra que abre, está aquela coisa magnífica, maravilhosa, brilhosa, linda, que é vendida por um valor alto. Então, o Senhor também nos vê. Lembra, os irmãos, que aqui essas parábolas estão sendo contadas dentro de casa. É Jesus e os discípulos, olho no olho ali. O Senhor nos vê como essa pérola de grande valor. Por quê? Repito, não é porque valhamos nada. A gente não vale nada. Mas o Senhor na cruz, por causa do sofrimento da morte, Ele gerou a sua igreja. Assim como a pérola é formada pelo sofrimento da ostra, o Senhor, naquele terrível sofrimento dele na cruz, Ele gerou a sua igreja, gerou eu e você. Então a igreja para Ele é essa pérola de grande valor, porque o grande valor dela é Ele mesmo. Ele é que é o grande valor. Então, novamente repito, é muito diferente a definição que o Senhor dá à igreja da definição que você encontra aí fora ou que você contempla aí fora. Deus precisava restaurar isso. E Ele conta uma outra parábola, versículo 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, essa parábola da rede, ela está falando do alcance, o alcance do evangelho. O que é que acontece? Quando fala assim, o reino dos céus é também semelhante a uma rede que é lançada ao mar. Está vendo? O mar representa a humanidade. O evangelho foi lançado aí sobre esse mar, essa rede. E ele influenciou muita gente, mas não quer dizer que todos sejam convertidos. Tem gente aí que vive sob a sombra, a influência do evangelho, mas ele mesmo não é convertido. Você pode olhar para o mundo inteiro, tem muita gente, eu sou cristão, você pergunta, eu sou cristão, porque ele vive debaixo dessa influência do evangelho. Aqui o país é um país cristão. Então é como essa rede que os pescadores de noite lançam no mar e de manhã cedo eles vão lá para ver o que foi que pegou. Então o Senhor está dizendo, embora exista muita gente aí que se diga cristã, que se diga como parte dessa igreja, mas na consumação dos séculos, os anjos sairão e eles farão a separação. Tem peixe ruim no meio de peixe bom. O Senhor sabe quem é peixe bom e quem é peixe ruim. Vai ser feita uma separação entre os justos e os maus. Justos, não esqueça, quando a Bíblia se refere a nós como justos, a gente não é justo. Você automaticamente tem que interpretar o que o Senhor está dizendo. Nós fomos justificados. Fomos justificados, aleluia, aí sim. Então, essa rede, quando você vai aí na televisão, você vê muitas religiões, que elas dizem assim, nós somos uma religião cristã. Então a influência do evangelho, assim como
lá na parábola do grão de mostarda, o negócio começou pequenininho, mas tomou a terra toda. Mas não quer dizer que o fato de ter tomado a terra toda é todo mundo crente, é todo mundo convertido, é todo mundo do Senhor. Não. Jesus sabe. Timóteo vai dizer assim: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, quando o Senhor falou aqui, da parábola da rede, Ele está dizendo, vocês estão olhando, o mar está tomado por essa rede, mas vai ser feita uma separação. Assim como vai ser feita uma separação do trigo e do joio, vai ser feita uma separação entre peixe e peixe. O Senhor conhece quem são os peixes que lhe pertencem e quem são aqueles que são só influenciados. E eu acho que eu não terminei de contar a história do meu colega de trabalho, vou encaixar aqui agora. A noiva dele era crente e ele participava das reuniões com ela. Eu disse, olha, é até bom você estar me dizendo isso, porque tem gente que só porque está indo para as reuniões da igreja se considera crente. Ele falou assim, não, eu tenho consciência de que ela é crente, eu não. Aí nós passamos ali aquele ano trabalhando juntos. Um ano depois eu tirei umas férias. Quando eu voltei, liguei para o trabalho e disse assim, Everaldinho, como é que estão as coisas aí? Ah, tá bom, vem aqui para a gente conversar. Olha, tem uma notícia boa para te dar. O que foi? Tomei minha decisão. Eu digo, aleluia. Agora você entrou pela porta. Agora você é crente. Tá vendo? Então tem pessoas que são influenciadas por essa rede. Minha mãe é crente. Meu filho é crente. Eu já gosto de passar o ano novo com os crentes. Mas a senhora é crente? Não. Está vendo? Mas o Senhor está dizendo que a situação de forma nenhuma saiu do seu controle. Ele sabe exatamente quem pertence a Ele. Quem é peixe bom e quem é peixe ruim. Então, a situação da igreja não saiu do controle. O reino dos céus, quando Jesus voltar, que ele fala assim, na consumação do século, a coisa vai ser separada bonitinha, para que seja vista a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, irmãos, Deus precisava restaurar. Eu quero ir com os irmãos lá para Apocalipse 2 e 3, nessa perspectiva. Deus precisava restaurar tudo isso, chamar um povo para reunir-se, guardando a sua palavra e não negando o nome do Senhor, dando o testemunho que tem que ser dado, porque o testemunho que tem que ser dado é o das Escrituras. Deus não chamou a gente para inventar nada, para criar nenhuma novidade. Apocalipse 2 e 3, vamos abrir em Apocalipse capítulo 2, vamos prosseguir aqui na palavra com a ajuda do Senhor. Nós sempre falamos para os irmãos que nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, está aqui, você tem quantas cartas? Me ajuda aí para você não dormir, vá. 7 cartas. Qual é a primeira? É uma carta para cada... Não escutei não. Uma carta para cada igreja. Isso. Qual é a primeira? Éfeso. Segunda? Não escutei não. Esmirna. Terceira? Não. Pérgamo. Quarta? Tiatira. Quinta? Sardes. Sexta? Filadélfia. Sétima? Laodiceia. Irmãos, é muito importante, eu sei que os irmãos, a maioria já sabe, mas é muito importante saber que, embora essas cartas, sim, tenham sido direcionadas para cada uma dessas igrejas, mas o Senhor soberanamente usou essas 7 cartas para também contar o que aconteceu com a igreja desde o primeiro século até o dia em que ele voltar. Não é até hoje, não, é até o dia que ele voltar, porque ele não voltou ainda. Então, quando nós lemos essas cartas, há o aspecto profético, o nome das igrejas, a situação que é relatada ali em cada carta,
tudo ali tem uma mensagem para nós a respeito da trajetória do seu povo, assim como em Mateus capítulo 13. O que foi que aconteceu com o povo de Deus ao longo desses séculos, ao longo desses milênios, desde lá, o momento em que o Senhor veio, ascendeu aos céus, e aí os irmãos continuaram ali a obra no livro de Atos, até hoje, até o dia que o Senhor voltar. O que foi que aconteceu? Essa é a perspectiva. Estou falando assim, estou batendo na tecla, para você não ler. Tem muitos irmãos que às vezes leem essas cartas e eles querem pegar para eles mensagens individuais. O que é que Deus está falando para mim? Calma. Nem sempre Deus vai falar para você especificamente. Às vezes Deus tem uma palavra para o povo. Porque o nosso viver não é só individual. Nosso viver é também coletivo. Então o que é que acontece? Essas cartas, irmãos, elas têm uma divisão. Assim como em Mateus capítulo 13, você tem 4 parábolas que o Senhor conta diante da multidão, e depois ele vai para casa e conta mais 3. Essas cartas também têm uma divisão, que no nosso entendimento, no entendimento dos irmãos que compartilham a palavra para nós, elas dividem também o tempo dessas cartas. De que é que eu estou falando? Acompanhe comigo aí, porque eu vou ter que ser rápido aqui, ó. A carta a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, elas têm uma particularidade no final aí, ó. Veja comigo Apocalipse 2, verso 7. Olha o que diz aí, ó. Quem tem ouvidos, você pegou aí? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está escrito isso aí? Aí fala, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Não é assim? Essas 3 cartas primeiras, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, elas sempre vão terminar assim. De que maneira, Luciano? Primeiro diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ó, veja a carta a Esmirna, 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Aproveitando, veja logo o 17, 2:17, para a gente completar o pensamento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Irmãos, essas 3 primeiras cartas, elas terminam dessa maneira. De que maneira? Primeiro, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois, a promessa para quem ouvir. É assim que está aí? A gente acabou de ler. Não é assim? Amém. A partir da carta a Tiatira, como é que termina? 2:28. 26. Ao vencedor, né? Não é isso aí? Que guardar até o fim as minhas obras. Eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem de barro, objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Aí fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os irmãos perceberam que inverteu aí? Agora a frase, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, está por último. E vai acontecer isso nas cartas seguintes. Acompanhe comigo. A Sardes, 3, 6, não, mas antes a promessa, né? 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aí fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está vendo? Inverteu. Filadélfia, 3 quanto? 12, isso. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Laodiceia, quanto é?
21, 22. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os irmãos estão vendo? 3 cartas e 4. 3 terminam de um jeito, 4 terminam de outro. Nós entendemos da seguinte maneira: as 3 cartas primeiras, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, elas se referem a um tempo que já passou, e esse tempo foi concluído. O que é que eu quero dizer com isso? É porque ali o Senhor diz assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e dá a promessa. Ou seja, o tempo já passou e as pessoas que viveram naquela época, elas já não estão mais aqui, não tem mais como dar ouvidos a esse chamado do Senhor. Então, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, elas representam épocas que já se findaram. O que é que eu quero dizer com isso? É que as 4 seguintes, vamos lá, quais são? Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Elas representam períodos que sim, começaram lá no passado, mas que até hoje perduram e vão perdurar até a volta do Senhor. O período de Éfeso, o período de Esmirna e o período de Pérgamo já passaram. Mas hoje, 2019, ano 2019, você pode olhar da sua janela e você pode contemplar Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A realidade dessas igrejas está presente até hoje, essas 4 últimas. Por que eu digo isso? Por que você diz isso, Luciano? Claro, a gente fala isso nos ombros dos irmãos que nos pregaram a palavra. E por que a gente conclui isso? Porque o quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, está no final. Ou seja, ainda dá tempo de a gente dar ouvidos. Dá tempo ainda. Porque Jesus não voltou e Ele continua nos chamando. Eu creio que, falando assim, talvez os irmãos não entendam muito bem, mas quando a gente entrar em cada carta, a gente vai poder ter uma ideia melhor. Então, irmãos, vamos começar com a ajuda do Senhor. E depois a gente continua. Carta à igreja em Éfeso, primeira carta. O que é que o Senhor está falando aí? Apocalipse 2:1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, carta à igreja em Éfeso e as outras também. Os irmãos, é claro, não esperem que a gente vai fazer um estudo aqui minucioso de cara. O que é essa pedrinha branca aqui? Deixa isso para um outro momento. Nós estamos falando da história da igreja. Amém? A carta à igreja em Éfeso representa o período inicial da história da igreja, final do 1º século. A palavra Éfeso significa desejável. Então o Senhor está dizendo que aqueles irmãos do 1º século, dos 100 primeiros anos, contando da permanência do nosso Senhor aqui na terra, eles ainda estavam
sendo fiéis ao Senhor, mas eles já começavam a apresentar um problema de abandonar o melhor amor, deixar de centralizar Cristo. Isso aconteceu no final do primeiro século. Lembre os irmãos que a nossa referência é o livro de Atos. Jesus veio, morreu, ressuscitou, ali ele passa 40 dias com os discípulos, falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e depois ele ascende aos céus. Ele ascende aos céus e diz: vocês fiquem fiquem perseverando em oração, porque depois de alguns dias vocês serão batizados pelo Espírito Santo. Não é assim que acontece? Atos capítulo 2. Aí os discípulos assistem à ascensão do Senhor aos céus, glória a Deus, ficam firmes aqui na terra, orando, dizendo: Senhor, e aí? A gente está esperando aqui, é o que agora que é para fazer? Perseverando, ali firmes em oração. Atos capítulo 2, os irmãos reunidos, 120 pessoas naquele cenáculo, orando, vento impetuoso do céu vem e batiza os crentes, aleluia. Ali você tem o Espírito Santo descendo sobre a igreja para poder empoderar o corpo de Cristo. Pronto, ali você tem, ali fechou a obra, fechou, começou a igreja ali. Agora o Pentecostes acontece e os irmãos agora vão viver Cristo. Os irmãos agora vão dar testemunho dessa vida que está dentro deles. Esse é o livro de Atos, pregando o evangelho, cuidando uns dos outros, se amando, vivendo numa realidade que é só da igreja, numa realidade que é só do corpo de Cristo. Então, ali começou a igreja e o Senhor tinha propósito de que o seu povo continuasse dessa forma. Mas quando chega no final do primeiro século, já começa a haver os desvios. Começa a centralizar assuntos, outros que não são o próprio Cristo. Começa a abandonar o melhor amor. Agora o melhor amor dos irmãos já não é mais para o Senhor, já tem outras coisas envolvidas, o coração já está dividido. É isso que o Senhor está contando aqui. Repito, os irmãos têm que ficar sempre ligados nisso. Embora essa carta tenha sido direcionada para uma igreja, mas o Senhor está falando do que aconteceu com o seu povo naquela época, não só aqui em Éfeso, mas o seu povo em todos os lugares ali do final do primeiro século. Aí, nessa carta, tem uma coisa, o Senhor também elogia, o Senhor puxa a orelha e elogia, ele reconhece os pontos bons e os pontos que precisam de correção. Aí ele fala assim: vocês têm uma coisa que eu gosto, que eu também gosto, é que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, não é isso que está escrito aqui? Irmãos, nicolaítas, alguns irmãos interpretam de forma diferente, mas nós entendemos assim: nicolaísmo é a doutrina de estabelecer que na igreja tem uma classe sacerdotal separada do povo comum. Então, já naquela época de Éfeso, embora não fosse uma doutrina, mas já tinha gente falando que na igreja tinha pessoas especiais, que eu talvez não possa orar a Deus, não posso pedir para o meu irmão aqui que ele é especial, ele ora por mim. Isso é nicolaísmo, isso é o clero. Essa questão do nicolaísmo vai ficar mais forte lá em Pérgamo e Tiatira. Começa a se formar, já não é mais o sacerdócio de todos os crentes, já não é mais essa coisa assim: não, eu pelo sangue de Jesus eu posso entrar no santo dos santos, não é isso que diz Hebreus? Não, eu sou fraquinho, eu sou humilde, eu vou pedir para os presbíteros orarem. Não confunda esse assunto. Existe um tipo de oração ali que é dos presbíteros. Não estou contradizendo a palavra. Tiago diz assim: se alguém entre vós está doente, chame os presbíteros da igreja. É um tipo de oração específica. Mas não está dizendo que toda oração que você precisar fazer, você tem que chamar os presbíteros. Está dizendo isso? Então pronto. Então não é clero, não é clérigos e leigos, não é aquela classe especial, sacerdotal, como no Antigo Testamento, e o povo comum. Não existe isso.
Nós todos temos acesso ao Pai através de Jesus por um Espírito só. Amém. Todos. Mas veja como começa o desvio. Naquela época, carta à igreja em Éfeso, início do século, já começou esse tipo de pregação, esse tipo de fé. A fase seguinte, verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Quem tem ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Irmãos, a fase seguinte é a perseguição do Império Romano imposta à igreja. É isso que o Espírito Santo está contando aqui na carta a Esmirna. Vocês, igreja, vão passar por uma fase terrível de perseguição. Tereis tribulação de 10 dias. O próprio nome da cidade, Esmirna, essa palavra Esmirna, que tem a ver lá com aquela... Lembra que Jesus recebeu 3 presentes lá quando ele nasceu, daqueles magos: ouro, incenso e mirra. Esmirna e mirra, uma palavra tem relação com a outra, é sofrimento. O Senhor está dizendo que o seu povo passaria por sofrimento, e os irmãos sabem, o sofrimento que vem de Deus é para nos firmar, é para puxar nossa orelha, mas não é para nos jogar fora. O Senhor nos faz, aqui agora eu me refiro à experiência individual, o Senhor nos faz passar por sofrimentos, mas o seu propósito nunca é nos afastar dele, é nos aproximar mais. É ou não é? Então, a igreja agora vai passar por essa perseguição terrível, muitos irmãos lançados em prisão, muitos irmãos jogados às feras, os imperadores romanos fazendo o possível para varrer a igreja da face da terra. Mas veja, o Senhor escreveu a carta antes, está tudo debaixo do controle dele. Não temas as coisas que tens de sofrer. O diabo, está vendo? O diabo é o diabo autorizado por Deus. O diabo está para lançar alguns dentre vós em prisão. Fique firme, ser fiel até a morte. Então o Senhor permitiu que a igreja passasse por aquela fase de sofrimento tremendo, que as histórias estão aí espalhadas pelos livros, pelas biografias. Como é que é o nome daquele filme? É Espelho dos Mártires? Me ajuda aí. Espelho dos Mártires. E tem vasta literatura falando sobre aquela época, o período em que a igreja foi mais perseguida, foi terrivelmente perseguida pelo Império Romano, e que se pensava que a igreja ia acabar. Acaba a obra do homem, mas a obra de Deus só acaba se ele quiser. Aí é naquela época que surge aquela famosa frase que o sangue dos mártires era a semente do evangelho. Quanto mais crente morria, mais crente nascia. Glória a Deus, que essa obra é de Deus. Ninguém acaba a igreja. O cristianismo, as denominações, o catolicismo, um dia vão acabar. A igreja nunca acaba, porque a igreja tem a natureza do seu Criador, ela é eterna. A igreja, a gente vai estar com o Senhor pelo resto da eternidade aí, se é que tem resto de eternidade. Então, irmãos, aconteceu isso na história. A igreja foi terrivelmente perseguida. É o aviso dado aqui na carta a Esmirna: vocês vão passar por sofrimento. Mas o sofrimento era para trazer a igreja para ele mesmo.
E a igreja não acabou. É que nem a cruz. Olharam para Jesus e falaram assim, acabou, morreu. Ih, salvou os outros, não salvou a si mesmo, morreu. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, essa é a carta a Esmirna. Período terrível de sofrimento. Mas veja, os irmãos, que o Senhor não dá nenhuma palavra de repreensão para Esmirna. Você está errada nisso. Você vai passar por sofrimento porque você está errando nisso. Não. Não há repreensão, assim como ele falou de Éfeso. Ó, você abandonou o primeiro amor. Não. Era um sofrimento para firmar a igreja, para trazer a igreja mais para perto. Mas não é porque a igreja está cheia de pecado, não. Não há repreensão para Esmirna. Agora, em seguida, vem a carta seguinte, que eu quero encerrar com ela. Pérgamo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. De novo, viu? Tenho todavia contra ti algumas coisas, ó. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Irmãos, a fase seguinte, ó, sofrimento com Esmirna, mas agora vem Pérgamo. Na história da igreja também aconteceu isso aqui. A palavra Pérgamo significa casamento. E veja, os irmãos, que para cada igreja, em cada carta, o Senhor se apresenta como alguém que pode resolver aquele problema ali. Não é assim? Carta à igreja em Pérgamo é casamento, simboliza aquela fase, está nos livros de história, aquela fase em que agora o imperador romano Constantino, ele fala assim, ó, disse que ele ia participar de uma batalha, e ele viu lá o sinal da cruz no céu, e uma inscrição dizendo assim, com esse sinal vencerás. Aí ele entendeu que ele tinha agora que se voltar para a cruz. Ah, não pode mais perseguir os cristãos, não, tem que ser cristão agora. Então agora o imperador proclama que o cristianismo, que antes era, os irmãos eram perseguidos lá na fase de Esmirna, na fase anterior, os irmãos eram perseguidos. Agora não. Agora o cristianismo é a religião oficial do Império Romano. Então quem estava errado antes, agora está certo. Quem estava fora da lei antes, agora está dentro da lei e apoiado pelo governo. E nessa fase, que muitos pensam que foi uma coisa boa, é por isso que a gente fala, irmãos, aquela parábola do grão de mostarda negativa. Tem irmãos que olham assim e dizem assim, veja como o evangelho cresceu, agora está no mundo inteiro. Está não, irmãos, está a influência. Mas gente nascida de novo, não são todos. É o que aconteceu aqui. A igreja agora se casa com quem? Com o Estado. É nessa fase aqui que os irmãos dormem e começam a aceitar pessoas na igreja que não faziam parte da igreja. Cargos eclesiásticos, influência política, influência do governo, misturou. Jesus tem a misericórdia. Misturou, casou.
E o Senhor está dizendo, olha, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ó, o Senhor é aquele que separa. Mundo e igreja não tem nada a ver, irmãos. Tem irmãos que, infelizmente, que o Senhor nos guarde, nos ilumine. Tem irmãos que eles tentam, agora eu estou falando de experiência individual. Tem irmãos que tentam viver como cristãos de mãos dadas com esse mundo. Eu quero dizer a você, é impossível. É impossível. Se você de fato quiser ser fiel a Deus, você em alguns momentos vai até contar com a simpatia desse mundo, mas em outros você vai ser odiado, porque o mundo é contra Deus. Pode ser sua mãe, seu parente, quem for, se não tiver em Cristo, você está numa esfera e ele está em outra. Então o que muitos pensam que talvez tenha sido um acontecimento bom, olha só, gente, agora nós éramos perseguidos, agora todo mundo é cristão. Meu irmão, cristão é quem nasce de novo. Cristão é quem nasce de novo. Na história não há nenhuma prova de que Constantino se converteu. Apenas existe a prova de que ele tornou o cristianismo religião oficial, só isso. Mas não se tem certeza que ele é crente agora. Constantino se converteu agora, não. Tem tanta gente aí que aceita o cristianismo por simpatia, mas nunca nasceu de novo. Então a igreja aqui, já estou finalizando, a igreja se misturou com o mundo. Se misturou com o mundo e agora, infelizmente, você tem essa confusão. Por quê? Porque agora o Estado, como o imperador se diz cristão, o Estado acha que ele pode agora interferir no funcionamento da igreja. Agora os cargos de liderança da igreja são assumidos por funcionários do Estado. Isso é uma tragédia. Então, finalizando aqui, aí a gente começa a entender por que se tornou nisso que está hoje. É uma continuação. O que aconteceu com a igreja é fruto dessa história que o Senhor está contando aqui e que se estende até nossos dias. A última carta dessa fase é Pérgamo, passou, porque não tem mais Império Romano, não tem mais Constantino, mas a mistura continuou. Então quem viveu naquela época teve sua chance, como Antipas, ó, o Senhor faz questão de dizer assim, ó, tem aí no meio de vocês Antipas, minha testemunha, meu fiel. A palavra Antipas significa ante tudo. Antipas olhar para aquela situação e dizer, não estou a favor de nada que está aí. Ele era uma voz dissonante naquele meio ali. Mas passou o Império Romano. Quem teve sua chance naquela época, deu ou não deu ouvidos ao que o Espírito falava às igrejas, mas passou. O que sobrou na história para nós são as 4 cartas seguintes: Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aí sim, essas 4 realidades, que eu já vou adiantar: Tiatira, o catolicismo romano; Sardes, as denominações do protestantismo; Filadélfia, os irmãos que pela misericórdia de Deus, o Senhor tem chamado para dar o testemunho contrário, vim reunir somente debaixo do nome do Senhor. E Laodiceia, os irmãos que passaram por Filadélfia e se orgulharam, e foram além das Escrituras, e formaram um negócio tão esdrúxulo, que Jesus ficou do lado de fora. Jesus agora está batendo na porta, para ver quem abre, para ele poder entrar e ter comunhão. Então, finalizamos aqui com a ajuda do Senhor. Está diante de Deus aquilo que nós falamos. Amém? O Senhor nos abençoe e continuamos no próximo domingo, se o Senhor permitir.